Acho que dá para a gente comentar aqui um pouquinho, tipo, como que foi esse desafio aqui, aí a gente pode até comentar em pontos mais técnicos, assim. Hoje a gente consegue reusar boa parte dessa estrutura, esse framework mesmo que a gente desenvolveu, aí eu vou até pedir para o mestre aí dar uma aula aí para a gente de como que a gente criou essa solução. E hoje é muito dinâmico, a gente consegue ter certo dinamismo bem grande dentro do aplicativo do iFood. Mas isso agora que está pronto, então a gente pode ir para a parte contar um pouquinho aí na experiência, como foi o desenvolvimento disso, assim. Eu vou começar a dizer que esse sonho da solução que a gente usa, que se chama CardStack, que é baseado numa estrutura que o Airbnb usava lá, acho que desde 2018, assim, já faz um tempo. Quando eu entrei no iFood, a gente estava planejando fazer isso, assim, tipo, a gente tinha um contrato, a gente já saiu com coisas, mas não foi a data que a gente conseguiu fazer isso, assim. Então, se a gente puder contar aqui um storytelling mais ou menos de como que foi esse desafio, eu acho que tem pontos muito legais, assim, do que a gente foi amadurecendo com o tempo e tudo mais. E aí, se quiser compartilhar, eu vou, mestre. Então, o principal desafio foi definir o que ia ser um card em níveis configuráveis. Porque quando a gente pensa que a gente quer dinamismo, beleza, é muito bacana, a gente quer mudar o espaçamento, quer mudar a cor de algum texto, quer mudar a fonte que ele usa. Tudo isso parece muito ideal, assim, é o que a gente quer, o maior dinamismo possível. Mas isso vai subindo da app para o back. Do back, isso sobe para algum lugar que alguém vai ter que configurar. Então, alguém vai ter que setar qual que vai ser o espaçamento de cada card, qual que vai ser a fonte que vai ser usada. Então, isso tornava tudo muito complexo para quem ia configurar o conteúdo que ia ser apresentado para o usuário. Então, achar essa linha entre dinamismo e configurabilidade, vamos chamar assim, foi muito difícil. A gente acabou optando por seguir algo um pouco mais amarrado em termos de UI, mas dinâmico em termos de como que isso ia ser apresentado na tela, em que ordem, e tornar isso reutilizável através do app. Então, quando a gente definiu o que ia ser um card, a gente definiu que ia ter, por exemplo, um card de merchan. A gente não definiu que ia ser um card com um nome totalmente genérico, composto por uma stack de labels e image view, por exemplo. Não, ele ia ser um card de merchan. Um card de merchan tem uma imagem na esquerda, tem o nome do merchan, tem a avaliação dele ali. Esses componentes eram todos configuráveis no nosso Server Driven UI, então eles poderiam aparecer ou não, e a app se adaptava em relação a isso, mas o conteúdo dele já é algo mais fixo. Isso trouxe mais segurança para a gente garantir que o mínimo de conteúdo estava sendo apresentado para o usuário para que ele conseguisse interagir com aquele pedaço de view, sabe? Então foi esse trade-off entre segurança, configuração e dinamismo que a gente teve que planejar muito bem. Show, e o ponto que você comenta sobre essa amarração que a gente tem entre o que a app ainda acaba decidindo e o que o servidor acaba retornando para a gente apresentar, é muito do ponto que eu comento, assim, que eu comentei no começo, que é dividir as responsabilidades em si. E o que isso quer dizer quando eu comento isso? Quando a gente fala em Server Driven UI, eu acho que não é uma única forma de ser desenvolvido escrito em pedra. Ou seja, o que tu vê, sei lá, eu vejo muito vídeo de pessoas colocando lá, tipo, traduzindo um JSON no SwiftUI, assim, o que torna hoje um pouco mais simples. Mas, tipo, com um certo nível de dinamismo muito grande, assim mesmo, saca? E eu já trabalhei em estruturas de apps que tentavam fazer algo parecido tão genérico que ficava até um pouco confuso de se trabalhar. E desse ponto aqui que a gente traz hoje aqui no iFood, usando o card stack mesmo, que seria essa estrutura de cards que a gente apresenta, no final das contas ainda a gente dá certo domínio no conhecimento da app, então a app sabe o que é um merchant card, ele sabe o que é um voucher card, ele vai saber um monte de coisas. E todo esse ponto, que nem espaçamento e tudo mais, a gente ainda divide responsabilidades, porque ainda assim as apps elas acabam lidando com algumas lógicas e isso torna a gente ter algumas ações customizáveis, assim, por exemplo, pô, eu quero fazer um disparo de evento customizável dentro da minha estrutura. Isso é possível a ponto de não ser, tipo, sei lá, um genericão, a view controller que apresenta um monte de coisa. Não, ainda assim a gente tem as view controllers que apresentam os cards específicos e tudo mais, e a gente divide boa parte
dessa responsabilidade com o servidor do que atende muito bem a gente. Pensando a nível de experimentação, isso é um ponto muito grande também que traz, que a gente consegue fazer testes de uma forma não mais efetiva, eu digo, mas todo o dinamismo que a gente comentou, isso ajuda muito também na hora da gente testar. Então, pô, a gente quer testar experiências diferentes em diferentes regiões, a gente consegue fazendo isso modificando estruturas no back-end. A gente conseguiria fazer isso na app? Conseguiria. A gente consegue lá usar uma estrutura lá de alguma plataforma de teste AB, usando isso através de algum serviço em cloud ou até mesmo dentro do próprio servidor, mas a gente ainda fica limitado às experiências que a app tem ali. Então, tipo, pensando num AB, você pode ter um ABC, mas esse ABC vai estar dentro do código da app. Se tu quiser mudar isso, a gente precisa passar por todo o ponto que a gente comentou de release e tudo mais, assim.